Presta atenção nisso aqui, porque o que o Lula fez hoje não foi por acaso. No mesmo dia, ele diz que pode não ser candidato e logo depois atacar o próprio Supremo. Isso aqui não é coincidência. Isso é movimento calculado. E quando você junta isso com os números das pesquisas, com o avanço da direita e com o que pode estourar nos bastidores, fica claro, tem alguém preparando uma saída. Agora segura, porque o que você vai ver nesse vídeo mostra exatamente por que esse jogo pode mudar tudo. Lula arrega e já prepara uma desculpa para ele não concorrer nas eleições. Gente, Lula disse hoje a um portal de esquerda que ele não decidiu se ele será candidato à reeleição. E no mesmo dia, ele atacou publicamente ministros do Supremo, dizendo que ministro do Supremo não pode querer ser milionário. Eu vou te mostrar agora por que essas duas declarações juntas revelam uma jogada de sobrevivência política, que tem tudo a ver com o escândalo do Master e com os números que estão desesperando o Planalto enquanto eles despencam. Primeiro, vamos aos números. A pesquisa Meio Ideia, que foi divulgada hoje, ela mostra o Flávio Bolsonaro empatado com Lula no segundo turno. Os dois têm 45% das intenções de voto. 45,8% para o Flávio contra 45,5% do Lula. Já no primeiro turno estimulado, o Lula tem 40,4% e o Flávio 37%, o que é um empate técnico. E mais, 51,5% dos eleitores dizem que Lula não merece continuar no governo. Os dados estão aí. Bora entender a dimensão disso. Lula é o presidente mais experiente da história do Brasil, com toda a máquina do Estado na sua mão, gastando 30 bilhões de reais em subsídios para combustíveis por causa da guerra do Irã, 7 bilhões para segurar a conta de luz, 2,6 bilhões com o novo Vale Gás. Ou seja, Lula está distribuindo bondades com o dinheiro nosso, o dinheiro público, há 6 meses da eleição. E mesmo assim, ele empata com um candidato que nunca disputou uma eleição presidencial, cujo pai está preso e que está apenas começando a montar a campanha. Se Lula precisa de tudo isso para empatar, meu amigo, ele já perdeu pelo menos a narrativa, se não ainda a eleição. E o dado mais revelador, 51,4% dos eleitores dizem que ainda podem mudar de voto. Em janeiro, esse número era de 35%, ou seja, aumentou a indecisão, a volatilidade, a possibilidade de mudança, e não diminuiu. E para quem está no poder, para um incumbente, isso é péssimo, porque eleitores indecisos, eles tendem a votar contra quem está no poder. Agora, conecta aí com as declarações de hoje. Quando Lula diz isto aqui, que ele não decidiu se ele concorre, ele não está sendo sincero, ele está plantando uma porta de saída, uma saída de emergência. Se os escândalos do INSS e do Master explodirem de vez no colo do governo, se a delação do Vorcaro implicar aliados diretos, como tem implicado, se Lula for indiciado, Lula precisa de uma justificativa para desistir sem parecer que ele está fugindo. Lembre, não só Lula pode estar envolvido nisso aí, mas especialmente o Lulinha no escândalo do INSS. E se isso acontecer, vai naufragar esse barco do Lula. E aí ele tem que ter uma porta de saída para dizer, olha, eu avisei que eu não tinha certeza. Essa é a narrativa que ele está plantando agora para ele poder colher lá na frente se ele precisar. Você consegue entender isso? E o ataque ao STF, hein, Deltan? Lula dizendo aí que integrantes do STF não podem querer ser milionários. Gente, isso aí não é bondade, não é busca de honestidade, isso é cálculo. Olha a hipocrisia, que cara de pau. Lula, que se tornou milionário com o filho Ronaldinho dos negócios, quem é ele para dizer que o integrante do STF não pode querer ser milionário? Até ele está certo, mas ele fez a mesma coisa, condenado em 3 instâncias a Lava Jato. Foi Lula quem se beneficiou ainda durante anos do inquérito das fake news para perseguir a oposição, silenciar os críticos, perseguir adversários. Foi Lula quem indicou aliados políticos para o tribunal. Foi ele que indicou o Toffoli, que não tinha nenhuma qualificação para ser ministro, e agora o Toffoli está envolvido no escândalo. Foi ele, Lula, que usou Moraes como um escudo contra a direita. Mas agora que o escândalo Master vem e torna esse tamanho que está tomando, fez a rejeição do STF bater um recorde histórico, está nas alturas, aí o Moraes virou uma âncora eleitoral. E aí, veja bem, o conselho público dele para Moraes é moderar o comportamento. Gente, isso aí não é uma preocupação institucional, isso é Lula tentando se descolar do Supremo antes que o naufrágio arraste o governo junto. A contradição é gritante e o eleitor brasileiro está enxergando. Os números provam. A eleição está aberta como nunca esteve e Lula sabe disso. Agora junta tudo isso que você acabou de ver e olha o cenário completo. Um presidente com a máquina inteira na mão, gastando bilhões, tentando segurar combustível, energia, benefício e mesmo assim não consegue abrir vantagem. Isso não é só dificuldade, isso é sinal de desgaste. E quando os números começam a apertar,
O político experiente não entra em pânico, ele prepara a saída. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Quando o Lula fala que não decidiu se vai concorrer, ele não está sendo sincero. Ele está plantando uma desculpa, uma narrativa pronta, porque se vier mais escândalo, se essa delação avançar, se esse desgaste continuar, ele já tem o discurso pronto para sair sem assumir derrota. E o ataque ao STF não é moralidade, é distanciamento. É alguém que usou o sistema por anos e agora tenta pular do barco antes que ele afunde junto. Isso aqui é cálculo político puro. E o mais importante, o eleitor já começou a perceber. Os números não mentem. A rejeição subindo, a indecisão aumentando e a eleição cada vez mais aberta. Agora eu quero saber de você. Você acha que isso é estratégia ou o começo de uma desistência? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal porque aqui você não fica por fora de nada. Aqui a verdade tem vez e voz. Um forte abraço e até o próximo vídeo.